Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Oliveira e seja bem-vindo à nossa aula de número 15 do nosso curso de Excel. O arquivo que eu estarei utilizando nessa aula é o arquivo 15, porcentagem, tá? E como diz o nome do arquivo, essa aula terá o foco na porcentagem, beleza? Então vamos lá. Usar porcentagem no Excel não é um recurso muito complexo, tá pessoal? É algo até que simples, desde que você entenda aí a matemática básica que você aprendeu lá no Ensino Fundamental 2, no ensino médio, tá? Então vamos lá. Imagina que eu tenho 100 aqui, ó, tá? Um valor de 100, 100 reais, 100 maçãs, 100 peras, 100. E aí eu quero descobrir, por exemplo, quanto que é 15% de 100, tá? Como é que eu faço isso? Bem, vou colocar aqui o meu igual, vou apontar o número 100, e aí eu faço vezes a minha porcentagem, porque eu quero descobrir quanto que é, correto? Então, ó, vezes 15%. Lembrando que eu tenho que colocar o sinal de porcentagem, tá, pessoal? Beleza? Dessa forma aqui, ó. Tem que ficar assim, ok? Tranquilo. E aí eu dou Enter. E ele vai me trazer que 15% de 100 é 15. Beleza? Tranquilo. Agora o seguinte. Imagine que eu descobri quanto que é 15%, e aí eu poderia, por exemplo, fazer, isso aqui, por exemplo, um imposto de 15%, eu teria que pagar 115, ou um desconto de 15%, eu teria que pagar 85, tá? Só que, ao invés de eu fazer usar 3 colunas no caso, né? O valor original, a porcentagem depois eu adicionar, né? Ou diminuir, eu gostaria de fazer isso direto nessa primeira função aqui, ó, tá? Como é que eu faço isso? Bem, qual que é a minha recomendação? Você vai fazer o seguinte, você vai manter esse cálculo aqui, tá? Que é o que traz a minha porcentagem, porém você vai colocar ele dentro de parênteses, tá? Beleza? Aí você vai vir aqui na frente do parênteses e vai colocar o mais, beleza? E esse número aqui, ó, que é o 100. Então vai ficar como? C15, que é a minha célula onde tem o 100, mais a porcentagem. E aí eu dou Enter. Vai dar 115. E se eu quisesse, por exemplo, né? Por exemplo, um desconto de 15%. Ao invés de eu colocar o sinal de mais, eu colocaria o sinal de menos, ó. 85, beleza? Então, é basicamente assim que eu descubro a porcentagem de um número e como eu adiciono essa porcentagem para um número ou eu reduzo essa porcentagem de um número, tá? Formulazinha bem simples e bem prática, ok? Agora a gente vai para um segundo exemplo que é muito utilizado, que é o seguinte. É descobrir a diferença entre os valores. Então, por exemplo, ó, o Mário Silva, que é um vendedor, vendeu em janeiro R$ 8.000 e em fevereiro ele vendeu R$ 12.207. A Gilda, por outro lado, vendeu R$ 10.000 em janeiro, porém em fevereiro ela só vendeu apenas 8.223. Eu quero descobrir quantos por cento a venda do Mário subiu e eu quero descobrir quantos por cento as vendas da Gilda desceu. Beleza? Como que eu faço isso? Bom, a função vai ser o seguinte, ó, igual o mês atual, que poderia, por exemplo, ser fevereiro, tá? Dividido pelo mês anterior, tá? Então, ó, dividido pelo mês anterior. E aí eu vou dar Enter, tá? Se o seu não aparecer aqui, ó, o sinal de porcentagem, né? Já esse 153%, ele pode vir a aparecer assim, ó, né? 1,52 ou 1,53, o que que você faz? Você seleciona todo esse intervalo aqui, ó, vem aqui na página inicial, grupo número, e coloca aqui, ó, estilo de porcentagem. Ele vai colocar em porcentagem, beleza? Só que a venda aqui do Mário, ele não cresceu 153%, tá? O que acontece? Como eu estou dividindo um número maior, tá? Pelo número menor, ele, tipo, pega o 100% e joga a diferença junto com 100%. Então, ele soma 100 mais 53. Só que isso não é um resultado verídico. Para que eu tenha um resultado verídico, eu tenho que colocar nessa função aqui, ó, entre parênteses, tá? Ó, dessa maneira aqui, menos 100%. E aí eu dou Enter, tá? E aí ele me traz apenas os 53.
Só que lembrando que isso aqui provavelmente é um arredondamento, tá? Então, se você quiser aumentar aqui as casas decimais, ó, você vai ter um número mais preciso, beleza? E aí eu vou puxar aqui para baixo, ó, tranquilo? E a gente vai descobrir a seguinte situação, ó. O Mário subiu as vendas deles em 52,59% e a Gilda teve uma queda aí de 17,67% em suas vendas. E como que eu faço assim uma prova real para ver se eu estou trabalhando de maneira correta aqui, tá? Bem, é bem simples, ó. Você vai fazer aqui, por exemplo, ó, igual, tá? O mês anterior, porque a gente fez fevereiro dividido por janeiro, né? Então, ó, o mês anterior, que foi janeiro, tá? Vezes essa porcentagem aqui, ó. Beleza? Então, eu tenho R$ 4.207. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, ó? Que 52,59% de 8.000 é R$ 4.207. Se eu fizer esse valor aqui, tá? Igual 8.000 mais esse valor aqui, eu vou ter exatamente o meu resultado aqui de fevereiro, tá? Agora, quando eu tenho uma comissão, né? Ou, desculpa, uma diferença que foi negativa, o que eu tenho que estar fazendo? Igual o mês lá de janeiro, tá? Vezes essa porcentagem negativa aqui, ó. Então, 10.000 vezes esses menos 17,67%. E vou dar Enter, tá? Então, eu chego nessa porcentagem, né, nesse valor aqui, ó, negativo, tá? Negativo. Porque eu estou utilizando aqui uma porcentagem negativa. Estou retirando, então, negativo. Se eu fizer igual 10.000, tá? Mais, não é menos, é mais esse cara aqui, ó, que é 1.767, eu vou ter exatamente o meu valor de venda de fevereiro, beleza? É assim que eu faço uma prova real para saber se essa porcentagem aqui, ela está condizente com a realidade ou eu executei algum erro dentro do meu cálculo, beleza? Beleza. Então, o que eu ensinei para vocês? Descobrir uma porcentagem de um número isolado, adicionar essa porcentagem no número isolado ou retirar essa porcentagem de um número isolado, beleza? Eu te ensinei a descobrir diferenças entre meses ou entre indicadores, não tem problema, e como verificar se esse cálculo que você fez, ele é verídico, beleza? Na aula anterior, eu ensinei para vocês a função C. Então, hipoteticamente, eu vou fazer aqui, ó, um cálculo simples, tá? De vendas, tá ok? Vou colocar aqui o formato moeda, porque está no formato porcentagem aqui que a gente havia colocado, ó, formato moeda. Eu tenho aqui, ó, o total de vendas, beleza? Total de vendas. E aí eu vou falar o seguinte, que em janeiro e em fevereiro, a minha meta era de 30.000. Então, meus vendedores tinham que vender entre janeiro e fevereiro 30.000. E quem vendeu 30.000 vai ganhar, por exemplo, uma bonificação de 30% do que vendeu. Legal? Como que eu faço isso dentro da função C? Tá? Então vamos lá. Igual C. Se o meu total de vendas for maior ou igual à minha meta, que é 30.000, vou apertar F4 para travar. Então, o que eu vou fazer? O total de vendas dele, beleza? O total de vendas dele vezes 30%. Então, tudo que ele vendeu, ele vai ganhar lá uma bonificação no salário dele de 30%. Então, vai sair aqui o valor, vamos dizer, da comissão dele, tá? Ponto e vírgula. E se o cara ele não bateu a meta? Se o cara não bateu a meta, ele não vai ganhar nada. Então, eu vou colocar, ó, abre aspas e fecha aspas, que significa vazio. Fechei o meu parênteses e dei Enter, ó. E aí eu pego e puxo para baixo, ó. Beleza? Então, vamos lá. Esse cara não bateu meta, não ganha nada. Não ganha nada porque não bateu meta, não ganha nada porque não bateu meta, não ganha nada porque não bateu meta, não ganha nada porque não bateu meta. Opa! Esse cara aqui, ó, bateu a meta, tá? Então ele vendeu
igual a 30 mil ou superior a 30 mil. Nesse caso aqui ele vendeu um pouquinho mais que 30 mil. Então ele vai ganhar essa bonificação aqui. Vamos ver se isso aqui está certo? Ó. Igual esse cara vezes 30%. Beleza? Exatamente o mesmo número que a gente colocou dentro da função C. Só que a gente fez isso de maneira automática, beleza? E se eu puxar isso aqui, ó, vocês vão ver que os valores estão batendo. Porque ao invés da gente utilizar a função aqui fora, a gente utilizou dentro da função C, beleza? Então era essa uma noçãozinha de porcentagem que eu queria estar passando para vocês, tá, pessoal? Eu vou solicitar que vocês pratiquem esse exercício aqui que eu fiz com você, tá? Da mesma maneira que eu expliquei na aula. Eu utilizei só um exercício porque não havia necessidade de criar tantos outros, tá? Já que são coisinhas bem simples que não necessariamente depende da sua habilidade em Excel. Depende mais da sua habilidade no entendimento da matemática, beleza? Muito obrigado para quem acompanhou até o final. Pratique o exercício e eu te aguardo na aula de número 16. Fui!